Olá, meus amigos do Grupo Espírita Fé e Esperança, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a mais um Evangelho no Lar, o primeiro do ano, né? Para começarmos o ano bem, convidando Jesus para vir ao nosso lar e os bons espíritos que também possam, né, estar junto conosco, harmonizando o nosso lar, tirando todos aqueles pensamentos negativos, né, tirando tudo aquilo que não foi bom para nós no ano que se passou. Então que nós tenhamos um ano de muito sucesso, de muita paz. Boa tarde, Beatriz, José, sejam bem-vindos ao nosso primeiro evangelho, né, no lar online, dando continuidade aos nossos estudos e ao amparo da espiritualidade, a força, a luz no nosso lar, que precisamos, ainda mais no dia a dia, né, para que a gente tenha as ideias, a mente mais clareada. Vamos esperar a nossa amiga Graça. Oi, Marilene, tudo bem? Alcimar, tudo bem? Boa tarde. Esperar a Graça entrar para que a gente possa iniciar o nosso evangelho, né? Falta acho que 4 minutinhos. Oi, Tati, tudo bem com você? Boa noite, feliz ano novo, Alcimar. Para sua família, para você também. Que Jesus esteja com todos nós, né? Para que a gente tenha mais fé, mais clareza de pensamento, mais força, mais coragem para enfrentar o dia a dia, as provas que o dia a dia nos dá. A Graça tá me mandando mensagem, mas eu não consigo falar com ela pelo meu celular. Ih, vou ter que pegar lá o meu. Ela disse que já está a postos, eu acho que ela não está enxergando, que a gente já entrou. A Michelle foi lá buscar o celular dela, que aí ela manda um recadinho para a Graça, que a gente já está no ar. Ah, ela entrou. Ela entrou, Michelle? Entrou. Boa Pronto. tarde! Boa Um tarde. ano novo para todos. Muita paz! Já paz, Tudo de iniciando o bom. ano bem, né? Iniciamos o ano bem. Iniciamos sim, graças a Deus. Graças a Deus. Com saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Ah, corremos, né? Fazer o quê? Tem que Espero que correr. temos. Espero que todos tenham passado um bom final de ano, né? Um Natal também com todos em família, em paz, e um ano novo de uma passagem de tempo no calendário, também com muita esperança de um ano em que nós possamos prosperar, física, moral e espiritual, Isso aí, né? Materialmente falando, que nós possamos alcançar o necessário para vivermos. Isso que é importante, Isso que é não é? importante, né? Isso. 18 horas Como é que no a sítio minha a imagem tá legal? tá ótima. Para mim, a imagem tá ótima, o som tá ótimo. Então Os nossos tá bom. ouvintes, Se se alguém puderem tiver, também dar um ok, é sempre bom. sempre bom. Então, ó, 18 horas, o sino tá batendo. Vamos à nossa página de hoje e a prece. Página do ano. Então, quando desconheceres um assunto, confessa tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento corrigido. Uma
pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Então, aí a página falando sobre a necessidade da gente saber ouvir, né? Que a gente não tem essa necessidade de saber tudo, não tem como saber tudo. Então, que a gente possa desenvolver isso, né? Essa consciência e a humildade para reconhecer que a gente não sabe, né? E aí, assim, a gente constrói conhecimento. Então, é isso que trouxe o nosso Vida Feliz. Vamos à prece. Bora lá. Bons amigos espirituais, nosso primeiro evangelho do ano de 2023, e sempre pedimos a bênção dos bons amigos, dos nossos lares, aos lares dos nossos seguidores, quem está aqui conosco, né, que todos possam receber a presença dos bons amigos espirituais em seus lares, e possamos dar início a um novo ano de muito aprendizado, de muito estudo, de muita luz e de muita superação. Que os bons amigos espirituais possam estar conosco sempre, assim seja. Graças a Deus. Bom, então, dando continuidade, né, esse será o último dia, né, o início do ano, mas o último dia do nosso livrinho, mas no final do ano a gente volta com ele. Né? E a página hoje que foi escolhida, todas as lições são lindas, né? Então, assim, mas a página de hoje foi a intuição de nosso amigo e irmão André Luiz. Chama-se Mestre e Discípulo. Muito linda essa mensagem. Eu vou ler, depois a Graça vai comentar um pouco sobre a página. Nasce o mestre, na manjedoura do coração, sorri divinamente. Entre os impulsos sentimentais, mostra-se a razão, a luz da estrela da fé. Desenvolve-se dia a dia, sob os cuidados da alma. Alegra a paisagem mental, renovando a esperança. Ainda menino, sobe ao templo do cérebro e fala com simplicidade, confundindo raciocínios doutos. Movimenta-se desde então no cosmos individual. Aproveita sentimentos singelos, como se valeu dos pescadores humildes, e começa o apostolado da conversão do aprendiz. Devolve movimento ao coração paralítico. Restitui a visão aos olhos enganados. Limpa a lepra do mal ao pensamento vigilante. Equilibra-lhe a mente invadida pelos princípios das trevas. Revela-lhe a lei do amor acima dos códigos humanos. Transforma-o dia a dia pela divina atuação. E quando o mundo inferior se rebela contra o discípulo, une-se mais a ele, no cenáculo do Espírito. Dá-lhe instruções baseadas na submissão a Deus. Revela-lhe um mundo maior, glorificando o sacrifício. Dilata-lhe a personalidade, exemplificando a renúncia. Eleva-lhe a estatura, semeando o entendimento. Atingido o calvário das responsabilidades interiores. Quando o aprendiz isolado está sozinho em si mesmo, entre milhões de pessoas, é o mesmo Senhor, nascido no prédio íntimo, que o ampara no monte do crânio, concedendo-lhe serenidade para a cruz dos testemunhos, a fim de que aprenda em turbilhões de luta, a sofrer amando, a orar construindo, a morrer perdoando, para que em pleno infinito da ressurreição eterna haja mais luz divina sobre as trevas humanas, mais alegria celeste sobre as dores terrenas, e nova bênção resplandeça no círculo das criaturas em favor de nossa redenção para um mundo melhor. Essa poesia, né, pensamento de André Luiz. Com a palavra, então, a Graça vem nos, né, esclarecer um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais dentro dessa mensagem tão bonita de André Luiz. Então, pelo espírito de André Luiz, no livro Antologia Mediúnica do Natal, encontramos essa
página muito profunda. Mestre e discípulo. Quem ensina e quem aprende, não é? Então, ele começa com o nascimento dele. O que ele ensinou ao nascer numa manjedoura? A humildade, né? Então, é preciso que a gente entenda isso, que o mestre, para ensinar, ele se submeteu ao aprendizado da humildade, que ele não precisava. Mas por quê? Quando você ensina, não é só com a voz, com o exemplo. Então, Jesus dá o exemplo de ter nascido numa manjedoura, numa situação de extrema pobreza, mas que nada disso foi suficiente para que ele ficasse dentro de uma concha. Então, ele nasce na manjedoura do coração e sorri divinamente entre os impulsos sentimentais. Mostra-se a razão, à luz da estrela da fé. Então, olha só, desenvolve-se dia a dia, e Jesus, né, a paisagem mental, renovando a esperança. Quando nós olhamos a simbologia da manjedoura, de toda a estrela, é o quê? É a humildade e a fé se apresentando ao mundo. E vai mais adiante. Ainda menino, sob o tempo do cérebro, ele fala com simplicidade, confundindo o raciocínio do. A gente já vai, então, da infância, com a humildade e a fé, a gente vai também percebendo o quanto Jesus tinha de conhecimento já ainda pequeno. Ele confunde a cabeça daqueles que se diziam os doutores da lei. Então, ele fala no tempo. Então, André Luiz vai fazendo uma narrativa de toda a passagem de Jesus pela face da terra. Então, ele coloca-se aqui, movimenta-se desde então, no cosmo individual. Olha, qual é o cosmo individual? É o nosso íntimo. Desde o nascimento, ele começa a movimentar os sentimentos singelos, né, que nós precisamos desenvolver em nós. Esse cosmo íntimo é o nosso eu, é o nosso espírito. E aí ele se vale de quem? Dos pescadores, para começar o apostolado. Mais uma vez, ele procura se mostrar com pessoas humildes. Humildes no sentido de que não eram aqueles que comandavam naquele momento o império, mas eram pessoas que poderiam desenvolver dentro do seu cosmo íntimo tudo aquilo que Jesus trazia. A fé, a esperança, a humildade, a pacificação, enfim, tudo aquilo que Jesus vinha com a missão de desenvolver da terra, ele, desde a manjedoura, ele vai semeando em nossos caminhos. E aí, ele coloca assim, da conversão do aprendiz. Nós temos tantos exemplos no Evangelho de Jesus de aprendizes que se converteram. Pessoas que muitas vezes, Maria de Magdala, ela tinha sede de algo mais que não a satisfazia. Então, ele converte Maria de Magdala para ser a primeira evangelizadora da história do Evangelho de Jesus. Na nossa história, nós conhecemos Maria de Magdala como a primeira evangelizadora, aquela que sai evangelizando, que vai ao Vale dos Leprosos, não se intimida e leva o Evangelho de Jesus para aquelas criaturas esquecidas da humanidade. Então, é o aprendiz que se renova e que leva o conhecimento à frente. Restitui a visão aos olhos enganados. Aqui ele não está falando do cego,
né? Se a gente pensar em Simeão, Bartimeu, ele não fala da visão externa, mas André Luiz leva a gente no cosmo da nossa intimidade e entender que Jesus nos traz, com o seu ensinamento, a luz para os nossos olhos, que ainda são muito, uma visão enganada da realidade. Uma das coisas é a gente achar que a gente vai viver aqui essa vida e ela não terá fim. Não, estamos de passagem por essa vida. Ele limpa a lepra do mal ao pensamento invigilante. De que lepra ele está falando? Gente, vamos voltar para o nosso íntimo. Quantos nós temos uma lepra do mal? Quantas coisas passam pela nossa cabeça no momento em que a gente está com raiva, está triste. Então, é uma lepra íntima. Então, ele não limpou só a lepra física, aquela que se mostrava fisicamente, mas também ao pensamento invigilante, não é? Porque a gente não sabe que o pensamento é criador. A gente sabe que o nosso pensamento, ele cria muitas situações, muitas vezes, de grandes dificuldades para nós. E aí, ele equilibra-lhe a mente invadida pelos princípios das trevas. Olha só, ele limpa os olhos enganados, restitui a visão espiritual, a lepra do mal, aquela maldade, ao pensamento invigilante. Quantas vezes a gente sente que o nosso pensamento está invigilante? Né? Se a gente não firmar mesmo, a gente desvia o pensamento para coisas que não tem nada a acrescentar de bom nem de bem. E equilibra nossas mentes, invadida pelos princípios das trevas. Quem de nós nunca sofreu um desânimo que nos leva a pensamentos trevosos? Muitos de nós, às vezes, quer desistir de um sonho, de uma oportunidade e até da vida. Então, é o pensamento invigilante que desequilibra a nossa mente. É preciso, então, que Jesus entre na nossa vida, como ele trouxe na manjedoura dos nossos corações a semente da fraternidade, do amor e do recomeço. Então, ele foi o grande discípulo para nós, o grande mestre, e nós, se prestarmos atenção nas aulas que ele nos deixou pelo seu exemplo, nós vamos aprender a lidar conosco mesmo. Essa página do André Luiz, ele move a todos nós para pensarmos em como nós temos que trabalhar com os nossos sentimentos, nosso pensamento, o nosso dia a dia. Ele nos leva a refletir muito grandemente sobre como nós estamos, o que nós queremos para nós, não é? Como que a nossa visão nesse instante está nos enganando. Quantas vezes a gente olha o outro de uma maneira e depois lá na frente a gente vê que não era bem assim, né? Quantas vezes um pensamento invigilante nos faz sofrer mais tarde. Então, André Luiz nos leva a um raciocínio íntimo, nós conosco mesmo, não é? A partir de quê? Dos exemplos de Jesus, do grande mestre. Vamos olhar o mestre e ver o que ele pode nos ajudar com a nossa fé e com o nosso desejo de acompanhá-lo nessa trajetória. Claro que distanciado ainda dele, mas com muita coisa boa. Dali, olha aqui, e quando transforma, equilibra-lhe a mente invadida pelo princípio das trevas. Jesus revela-lhe a lei do amor, acima dos códigos humanos. Muitas vezes a gente vê uma legislação e você diz assim, gente, como pode uma lei dessa que não resolve uma situação, né? Há pouco tempo uma pessoa falou, puxa, a Lei Maria da Penha precisa ser revista.
né? Mas há movimentos de defesa da mulher e tudo. Mas quantas vezes, no cenáculo do mundo, a gente diz assim, nossa Senhora, esse código humano está tão atrasado, mas é o código nosso. E o código nosso? Como ele está? Nós estamos... existe uma lei, a lei divina. Nós estamos cumprindo o código divino, ainda muito distante desse cumprimento. Então, ele nos leva a isso, né? Transforma o dia a dia pela divina atuação. Quando Deus atua em nós, quando nós pedimos a atuação de Deus em nós, o código humano pode ser o mais difícil de ser cumprido, mas ele terá, certamente, a nossa condição de ser bastante condizente com as leis de Deus, não é? E se a gente verificar quantos países ainda, quantos continentes ainda reprimem a mulher, reprimem as pessoas com castas diferentes, e isso aí é o código humano. Mas e o código de Deus? Como eu estou atuando dentro do código de Deus? Eu tenho preconceito? Eu vejo o meu irmão pela cor da pele, pelo seu idioma, pelo emprego que ele tem, pela casa que ele mora? Então, ele vai mostrando para a gente que o código humano ele pode ser seguido, desde que você não desrespeite o código divino. Então, se eu vou morar num local em que as pessoas têm o preconceito sobre uma determinada situação, eu tenho que buscar caminhos para isolar aquilo de mim e daqueles que me são caros. Né? Nós temos que ter sempre esse cuidado de passar para nossos filhos, olha, isso é um preconceito, você não pode, dentro da sua linha de raciocínio, inserir isso na sua vida. Você precisa ter o cuidado, porque ele é seu irmão. Ah, não é meu irmão, é sim. Ele é irmão porque aquele que criou todos nós como irmãos. Então, essas condições, assim, é que nós vamos ter que ver a partir do nosso conceito de vida. Como que eu encaro no momento em que eu estou trazendo Jesus como sendo o meu mestre, como eu estou como discípulo, como aluno dele? Como é que eu estou como aluno de Jesus nessa vida? É só para mim? Eu só quero para mim? Eu só quero para meus filhos? Eu só quero para minha família? Como é que é isso? Como é que eu enxergo o meu irmão? Como é que Jesus nos enxergaria agora, nesse momento? Será que nós teríamos condições de olhar assim de frente ou abaixaríamos os olhos, as nossas vistas? Quantos espíritas chegam à espiritualidade, nós temos notícia disso, que não tem como abrir os olhos e olhar de frente a outros irmãos. Por quê? Porque seguiram, às vezes, o código humano, mas não seguiram o código divino. Então, ele vem falando aqui muito mais do código divino do que, essencialmente, do código da vida, né? No decorrer dos anos. Hoje, por que nós olhamos essa passagem do livro Antologia Mediúnica do Natal com um olhar diferenciado para o dia de hoje? Justamente porque nós estamos fazendo um resumo do que nós estamos neste contexto atual e como estamos, de que forma estamos e como estamos diante desse passar pelo nosso momento agora. Como que foi o nosso 2022? Como nós atuamos? Qual foi o nosso pensamento? Qual foi o nosso comportamento diante de um irmão que estava com a lepra moral, que estava sem a visão de estar enganado diante de uma situação? Como que eu me comportei? Eu equilibrei a mente de alguém?
eu equilibrei a minha própria mente. Então, a gente tem que, quando ele fala que dilata-lhe a personalidade, exemplificando a renúncia. Quantas vezes eu renunciei para fazer o bem ao próximo? Então, é preciso que a gente entenda aqui, né, que Jesus eleva a nossa estatura, a estatura moral, a estatura mental. Por quê? Porque ele semeia em nós o entendimento de que o outro ainda não é capaz, o entendimento que nós precisamos nos perdoarmos diante de um erro cometido, porque ainda estamos distanciados de todo o entendimento. Então, Jesus, ele semeia para nós a paz, ele dilata a nossa personalidade, né? Então, ele coloca aqui, atingido o calvário das responsabilidades interiores. Olha só, ele não fala da responsabilidade do outro, mas é da nossa responsabilidade interior. E cada um de nós tem um grau de entendimento de qual é a nossa responsabilidade diante do contexto da sociedade, do contexto familiar. Por que famílias estão brigando tanto? Porque eles não têm esse conhecimento da responsabilidade que ele tem no seu íntimo diante de uma situação familiar. Então, gente, quando o aprendiz fica isolado, ou seja, quando o discípulo de Jesus está sozinho em si mesmo, entre milhões de pessoas, vocês já sentiram isso? Sozinho, você está num mundo de pessoas à sua volta e você está sozinho, né? Eu já ouvi disso de uma pessoa que estava num show conosco. Quando terminou o show, essa pessoa disse para mim assim, veio conversando comigo, ela disse para mim, você gostou do show? Eu falei, gostei, foi muito bonito. Ela falou assim, não vi nada. Eu falei, como você não viu? Porque eu estava sozinha, pensando nisso. Aí ela contou o drama dela. Ela disse, eu vim para esse show para ver se eu esquecia esse problema. Mas eu não esqueci. Então, eu não vi nem ouvi nada. Quantas vezes nós estamos sozinhos? Quantas? Nós nos sentimos sós, conosco mesmo, entre milhões de pessoas. Mas Deus, Jesus, é o mesmo Senhor que nasceu naquele presépio e que deve nascer no nosso presépio íntimo. É o momento de buscar Jesus, porque é Ele que vai nos amparar, né? Jesus, quando ele fala do monte do crânio, no monte da nossa intimidade mental, ele nos concede a serenidade, porque tudo está aqui. A dor, o sofrimento, o ódio, a avareza, a vaidade, o egoísmo, está onde? Está aqui, na nossa intimidade. Então, Jesus, quando penetra essa intimidade, ele nos traz o quê? Ele nos traz, diante do sofrimento, o amor. Ele nos ensina a orar construindo. Não adianta você fazer milhões de orações quando você não constrói nada com ela. Não adianta você rezar. Eu estou rezando, mas qual é a possibilidade de construção com essa oração? Então, ele nos ensina a morrer perdoando, como ele fez. E foi assim que ele fez. Ele sofreu amando, ele morreu perdoando, ele orou construindo. Jesus nunca orava assim, sem um desejo íntimo de construção daqueles que estavam ao seu lado, né? Então, ele nos ensina a ressurreição eterna, que nada mais é do que você morrer e ressurgir eternamente, em novos corpos através da reencarnação. Você ressurge aqui num novo corpo,
ressurge lá após deixar esse corpo. E assim você vai, através das milhares de reencarnações, se tornando uma pessoa mais hábil para lidar com seus próprios sentimentos, para lidar com o sentimento alheio. Então, ele coloca que haja mais luz divina sobre as trevas humanas, mais alegria divina sobre as dores terrenas. As dores estão intensas, mas é preciso que nos alegremos através daquilo que ele nos ensinou. Está difícil, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Como eu estou inserida nesse contexto de melhoria espiritual, moral, material, o que eu posso fazer? E ele termina em nova bênção resplandeça nos círculos das criaturas em favor de nossa redenção para um mundo melhor. Estamos hoje iniciando um novo ano. Apenas pelo calendário do homem, para demarcar espaços a fim de que nós possamos ter uma planilha mental para nós nos comportarmos diante da vida, diante daquilo que nos chega, né? Daquilo que nós vamos vivenciando. Ah, não, hoje é isso que eu vou fazer, de segunda a sexta eu trabalho, o sábado eu faço alguma coisa, o mercado, eu vou. Então, é mais para demarcar as nossas responsabilidades terrenas. Mas como que nós estamos fazendo com o calendário moral, calendário espiritual? O que você, no dia de hoje, o primeiro dia do mês de janeiro, o que você pensou em fazer por você e pelo próximo? É uma questão em aberto, em que todos nós precisamos realmente nos convencer de que nós temos a possibilidade de modificar tudo. Que o nosso calendário espiritual ele é diferente, ele é nosso, ele é íntimo, ninguém toca no meu dia. Quem faz o meu dia sou eu. E eu vou fazê-lo melhor com boas companhias, com boas ideias, com bons pensamentos, com boas resoluções, com boas condições. Então, meu dia é meu. Eu posso dividi-lo, sim, com o próximo, mas as resoluções íntimas devem ser tomadas a partir daquilo que o mestre nos ensinou, porque eu sempre serei discípulo, eu sempre estarei em aprendizado, como todos vocês que estão nos assistindo, como todos nós que estamos iniciando no dia de hoje, na data de hoje, um novo tempo, um tempo de renovação. E hoje, Catarina, eu queria te pedir para vir fazer a prece de encerramento, porque é uma prece tão bonita que nós... Claro. Não é uma prece, é a prece da Amélia Rodrigues, que é a prece da gratidão. Para agradecer esse ano de 2022, onde nós pudemos construir alguma coisa, onde a gente fez uma reflexão e está fazendo no dia de hoje, o que eu posso mudar em mim, né? Muita coisa boa está acontecendo para nós. Vamos fixar os nossos pensamentos nas coisas boas que nós conseguimos nesse ano realizar por nós mesmos e pelo nosso próximo. E ao mesmo tempo, o que eu vou fazer com este ano que se inicia? Onde eu estou inserida no contexto da sociedade e no meu próprio contexto íntimo? Como que está a minha reflexão na noite de hoje? Então, terminando, a gente passa, então, para a prece da gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem do altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu
oro. E a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor do teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero te rogar, pois eu sei que depois dessa dor do teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias e psicografias. Mãos que numa noite fria cuidam lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés, meus pés, que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo da terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro, e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de pai, de mãe, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se ninguém tiver nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, não blasfemarei, porque eu tenho a ti, Senhor. Então, muito obrigada porque eu nasci e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças. Muita paz a todos e um bom ano. Que semana que vem a gente retorna o Evangelho. Claro. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau a todos.